Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui com vocês. Hoje o Michele está aqui conosco também. Vamos mergulhar no Evangelho. Hoje é o capítulo 9 de Mateus. E o Beth também está ali atrás. E vamos seguir, né? Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Procure, dentro do seu tempo, dentro de um planejamento, assistir os vídeos anteriores, tá? De acordo com o teu tempo, sem pressa, mas se organize, talvez um dia ou outro dê para assistir 2, 3 vídeos, tem dia que não dá, e quem sabe um dia aí, ou um final de semana, você consiga dar uma maratonada, principalmente Mateus 5, 6 e 7, principalmente. E antes da gente entrar no Mateus 1, nós fizemos 7 vídeos, se eu não me engano, de introdução, né? Abordamos assuntos que vale a pena também assistir até você ficar certinho conosco, né? Atualizado. Certinho que eu digo no sentido de atualizado, tá? Então vamos em frente, é um privilégio, a gente está cada vez mais feliz, cada dia mais feliz, a cada meditação mais feliz com esse mergulho. Esse mergulho nos tornou e tem nos tornado pessoas melhores. E, como eu tenho dito, nós, eu, Michele e vocês, se lermos, ouvirmos, se a gente meditar, mergulhar e encarnar esse evangelho, se nós colocarmos essas palavras, esses ensinamentos de Jesus em prática, seremos luz, seremos sal, seremos representantes dele, cristãos genuínos, verdadeiros. E quem olhar para nós, apesar de sermos humanos e termos falhas, vai vê-lo, vai ver o Pai. Jesus falou isso para Filipe, né? Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. E quem veja você, quem nos veja o Pai, veja Deus, veja o Evangelho na prática, né? Misericórdia, amor, pacificação, o deixar para lá, o perdoar, a facilidade de perdoar, o olhar com os olhos dele, que isso seja a gente no dia a dia. Vamos orar. Vamos pedir ao Espírito Santo que fale conosco mais uma vez nessa meditação. Pedir ao Michele para fazer essa oração e, em seguida, vamos entrar já nos primeiros versículos, versículo 1 desse capítulo 9. Pai, nós te agradecemos e te louvamos por essa oportunidade de estarmos meditando aqui no livro de Mateus, hoje no capítulo 9, e te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos dirigir, que o Senhor venha iluminar a nossa mente, o nosso coração, que através do Teu Espírito as nossas intenções sejam mudadas, sejam transformadas, a nossa mente, o nosso coração, os nossos desejos que não estão de acordo com os Seus desejos, que haja essa troca de natureza, meu Deus, que a Tua palavra venha nos limpar, nos purificar de toda a maldade, de toda a carnalidade que há nas nossas intenções e reações que não provém do Senhor. Então, que o Senhor venha moldar em nós o Teu caráter, a Tua visão, o Teu amor, a Tua compaixão, a Tua ótica, meu Pai, para vivermos de fato e de verdade a plenitude dos Teus propósitos aqui nesse mundo, meu Pai. Então, dirija essa meditação, que o Senhor fale com cada um de nós, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Então vamos lá. Versículo 1, capítulo 9 de Mateus. O título aí é Jesus cura um paralítico. Vamos ler. Jesus entrou num barco e atravessou o mar até a cidade onde morava. Algumas pessoas lhe trouxeram um paralítico deitado numa maca.
Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: anime-se, filho, seus pecados estão perdoados. Jesus não apenas estava ali curando, né, como a gente vê no título, mas ele estava perdoando pecados. Já vamos falar sobre isso aí, que é muito importante essa questão, né, isso que Jesus falou para ele. Seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei disseram a si mesmos: isso é blasfêmia. Jesus, percebendo o que pensavam, perguntou: por que vocês reagem com tanta maldade em seu coração? O que a gente precisa entender aqui, nesses primeiros versículos, é que só Deus perdoa pecados. Só Deus. E na antiga aliança, ele perdoava pecados mediante o sacrifício. Ele perdoava pecados mediante ao sacrifício no templo. Para Deus, na antiga aliança, Deus perdoava pecados através do sacrifício realizado no templo, sacrifício de animais. E Jesus, fora do templo, sem nenhum sacrifício sendo realizado, vira para o paralítico e fala: teus pecados estão perdoados. No contexto de Mateus, que a gente já falou aqui várias vezes nas meditações, o público-alvo são os judeus. E o objetivo é fazê-los entender, principalmente os judeus, não apenas eles. O público-alvo até hoje somos nós, né? São todos. Mas naquela época, historicamente falando, os judeus principalmente, para fazê-los entender que Jesus é o Messias tão esperado, anunciado, aguardado. Então, quando ele fala assim: perdoados são os teus pecados, e eles falam assim: é blasfêmia, é porque só Deus perdoa pecados. Só Deus. Como esses que falaram que era blasfêmia, não tinham, Michele, ainda entendido que quem estava ali não era um bom homem, não era um homem legal, né? Não era um profeta, era o Messias, né? O próprio Deus. E até logo mais a gente vai ver isso, né? Que eles questionaram como que ele perdoava os pecados, e aí Jesus fala: o que é mais fácil, né? Ele perdoar os pecados dele ou dizer levanta-te e anda? É mais fácil dizer levanta-te e anda. Mas o que Jesus estava demonstrando ali? Que mais do que curar, ele salvou aquele homem, né? Porque ele libertou da morte espiritual, que ele estava aprisionado ali por causa do seu pecado. E ali ele foi livre, né? O salário do pecado é a morte, né? Ele só tira da morte, só livra da morte a vida. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele era a vida. E ele era Deus, né? E tinha total, obviamente, capacidade de perdoar pecados. E aí a gente consegue também, novamente, aqui no Evangelho, ter a consciência, o entendimento de nova aliança. Pecados foram perdoados. Entenda isso. Nova aliança. Isso é libertador. Isso é transformador. Pecados estão sendo perdoados. Não está sendo morto nenhum animal. Não está sendo feito no templo. E Jesus está fazendo isso. Jesus está fazendo isso. Jesus viu a fé dele ali. A graça chegou a ele mediante a fé. Exatamente como está escrito. E você falou aí qual era o que era mais fácil, né? Outras duas coisas que dá para a gente ressaltar aqui rapidamente é que, primeiro, os judeus estavam acostumados com o Deus que sondava mente e coração, né? O Deus que conhece o interior.
Isso foi falado para quando Davi foi escolhido, não atente para a aparência dele. O Senhor não olha o exterior, ele vê o coração. Tem outros salmos que falam sobre isso, outras palavras. Então, os judeus tinham esse entendimento. Deus, ele sabe o que a gente está pensando. E quando Jesus fala sobre os pensamentos deles, isso aí é uma outra mensagem. Isso é Mateus dizendo, ó, ele é o Messias, ele é Deus, ele sabe o que vocês estão pensando. E o que você falou de o que é mais fácil, a resposta seria mais fácil é dizer, né? Falar, porque falar é fácil, né? Como dizem, falar, teus pecados estão perdoados. Então, o mais difícil seria o quê? Falar, levanta-te e anda. O mais difícil é a cura. Então, Jesus chegou e falou para ele, então, levanta-te e anda. Que aí, qual é o raciocínio? Se eu fiz o mais difícil, então pensem, se eu fiz o mais difícil, eu faço também o mais fácil. Eu sou Deus, eu sou o Messias. Interessante que ele fala também que ele viu a fé dos amigos, né, que estavam carregando ali o paralítico, porque agiram de misericórdia, né, com aquele amigo que era uma pessoa, né, que não tinha como, né, agir por si só, ir até Jesus, ele estava ali debilitado, o pecado tinha realmente prostrado ele de uma tal forma que ele, né, precisou da misericórdia dos amigos, né, de pessoas que o levaram até Jesus. E Jesus viu a fé dos amigos e honrou a fé deles, né? E assim, ele vê também a nossa fé quando há esse interesse em ajudar, né, o nosso irmão, o nosso próximo. E ele honra a nossa fé, né? Então foi o que aconteceu. Interessante isso. Não está escrito no singular, né? Estou vendo aqui, né? Vendo-lhes a fé. Não foi a fé que ele tinha, foi a fé que eles tinham. Eles tinham. No versículo 5, diz o que é mais fácil, o que a Michele falou, né? No 4, ele pergunta, vocês estão... por que vocês reagem com tanta maldade no seu coração? Quer dizer, eu sei que vocês estão pensando, eu sei que vocês estão sentindo aí. O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda, e ande. Mas eu lhes mostrarei o que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, levanta-te, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Ao ver isso, a multidão se encheu de temor e louvou a Deus por ele ter dado tal autoridade aos seres humanos. Versículo 9. Enquanto Jesus chama Mateus, enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus sentado onde se coletavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Mateus se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Mateus, que era publicano, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos, por que o seu mestre come com cobradores de impostos e cobradores? Aliás, e pecadores, cobradores de impostos e pecadores. Publicanos e pecadores aqui, há uma abrangência do reino que mostra, né, um Deus, um Messias que não vem para julgar, mas vem para salvar. Todo mundo hoje quer estar certo. As pessoas são muito atentas, ou quase todo mundo, né? A quem está errado, pode ou não pode, Deus aceita isso, Deus não aceita. É uma questão muito religiosa, né? A religiosidade é muito forte. Então Jesus, ele senta, come, conversa com publicanos, com pecadores. E o detalhe é que esses publicanos, a gente já falou aqui, que eles eram
como traidores, né, como se fossem políticos corruptos. Eles eram funcionários de Roma, então pessoas muito mal vistas, mas Jesus escolheu um para ser publicano e sentou com outros. E pecadores, essa questão dos pecadores, os fariseus, eles viam muito assim, quem são os pecadores? Como é que se classifica o pecador? Na cabeça do fariseu era como se fosse qualquer pessoa que não seja ele. Qualquer pessoa que não sejam eles, que não fossem eles, são pecadores. E é claro, eles tinham uma mentalidade da lei, né? Uma lógica da lei para poder classificar quem era pecador ou não. Porque naquela época os publicanos e pecadores eram pessoas que publicamente, né, eram vistos como que não cumpriam a lei. Então os fariseus, né, os religiosos, né, da época que praticavam a lei, né, eram considerados os religiosos, e os fariseus publicanos eram considerados publicamente não cumpridores da lei. Então, aí a gente vê claramente quem realmente demonstrava ser o que era, né, e não fingia ser o que não era, né? E Jesus foi até eles justamente por reconhecerem isso, né? Já os fariseus, eles se consideravam, né, santos, né, puros. Então eles não se viam como pecadores, embora tinham más intenções, tinham visões equivocadas, né, a respeito das pessoas, olhavam sempre, né, com olhares maldosos, né. Enfim, eram pessoas egoístas, avarentas, que a gente vê em vários relatos sobre Jesus, mas eles se consideravam justos. Gente, pessoal, você que está aqui meditando com a gente, se você perguntar assim, biblicamente, de acordo com o Evangelho, de acordo com a Bíblia, qual é o pior pecado que existe? O que é pior? O que dificulta mais Deus de agir, de fazer sua vontade, de se relacionar? A história mostra, a Bíblia mostra, que é o orgulho, que é a autossuficiência, que é o ego. Porque se a gente vai analisar, o anjo que foi expulso do céu foi por esse motivo. Adão e Eva, eles desobedeceram, mas a serpente, ela trabalhou no ego. Se vocês comerem, vocês vão ser como Deus, vocês vão ter o conhecimento do bem e do mal. O diabo tentou Jesus também com isso, né? No deserto. A gente já leu, já passamos por esse capítulo. E é a pior condição espiritual. Haviam 2 ladrões na cruz. Então, o que foi salvo era ladrão, igual o outro. Mas foi salvo, porque foi humilde. O outro, arrogante, prepotente, orgulhoso, fechado, estava ali do lado do Salvador. A graça estava disponível, mas ele não usufruiu dela, não teve a salvação por causa do orgulho, da autossuficiência. Vigiemos com isso. Vigiemos com isso. Vigie com isso. E eu estou falando para mim também. Todo dia. Todo dia. Escute quem está do teu lado e quer teu bem. Principalmente se for com argumentos, sabe? Em cima de fatos ou de acordo com a palavra. Se alguém lhe repreender em cima de fatos, se alguém lhe criticar ou lhe der um toque, com amor, em cima de fatos e com respaldo ou com respaldo na palavra, aceite. Aceite. 3, 4 pessoas estão falando a mesma coisa a seu respeito. Pessoas que querem teu bem. Provavelmente elas estão certas. Não vou dizer que certamente, mas é provável que esteja. São pessoas que querem teu bem, é mais de 2 pessoas falando. Teu marido quer teu bem e está te dando um toque sobre uma coisa. Tua esposa está te dando um toque sobre uma coisa.
já falou várias vezes, e é um fato, já explicou para você, num diálogo, ela mostrou direitinho uma coisa que você precisa melhorar ou mudar. Aceite, porque enquanto houver humildade, ou quando houver humildade, haverá graça, haverá Espírito Santo agindo, haverá Deus, haverá chance, haverá perdão, haverá renovação, haverá salvação. Agora, esses fariseus, além de hipócritas, muitos, a gente vai ver mais para frente. Nem vou entrar tanto aqui não, porque tem uns capítulos ainda do livro de Mateus que falam só deles, ou falam muito deles. Então não tem por que a gente falar tanto agora. Mas vocês vão ver que a hipocrisia e o orgulho, o se achar superior, o se achar mais espiritual, o se achar mais santo. Ou se você está assistindo aí, você está lendo bastante a Bíblia, está mergulhando no Evangelho, está buscando conhecimento, talvez está estudando teologia, não sei, ou está mergulhando aqui com a gente, está lendo a Bíblia como você nunca leu, você tem orado mais. Poxa, que isso te torne mais humilde, que isso te torne uma pessoa mais fácil de lidar, que isso faça você ser dependente da graça e agradecer muito a Deus pela oportunidade de estar tendo esse conhecimento. Que nunca o estudar a Bíblia, o conhecer mais a Deus, o orar mais, faça você pensar que é mais espiritual, que é mais santo do que alguém. Porque se você pensar isso, se nós pensarmos isso, a nossa queda já começou. E a gente nunca pode esquecer daquela passagem, né, Marcelo, que fala que Deus resiste ao soberbo, porém dá graça ao humilde. Então, a gente vê nessa mensagem aqui, porque Jesus fala que ele não veio para os sãos, ou os que se acham sãos, né? Essa mensagem ela é irônica. Os que se ninguém consideram doentes, né? Que se consideram pecadores, foi para esses que Jesus veio, já é uma mensagem para a gente que o pré-requisito, digamos assim, para nós termos o nosso Salvador Jesus nos justificando, nos perdoando, é de fato se considerar um pecador, né? Porque se eu me considero justo, eu estou me apoiando naquilo que eu faço. Na minha justiça. Na minha justiça própria. Mas aos meus olhos eu não posso me considerar justo. A gente não... Isso fala no Novo Testamento e fala também no Antigo Testamento, né? Não se considere justo aos seus próprios olhos, né? Que seja outro que dê testemunho de você, mas não se considere justo aos seus próprios olhos. A gente tem que sempre se enxergar de forma a se humilhar, né? A se ver como dependente, né, dessa graça. E ensine isso para outras pessoas. Sabe, a pessoa está perdida, o passado dela negro, não importa. É porque tem gente que está perdido, mas ela acha que não está. Orgulho, né? Aí fica difícil, realmente. Mas não importa, a pessoa pode ter feito as piores coisas do mundo. E às vezes a pessoa não fez tanta coisa ruim, sabe? Não foi do mundão, ali não mergulhou. A gente está falando de mergulhar no Evangelho, tem gente que mergulha no mundo, né? E tem gente que não mergulhou tanto no mundo, ficou no raso no mundo. Mas ela está perdida igual a que mergulhou. Porque não é sobre o quanto mergulhou no mundo. É sobre não ter se entregue ainda a Jesus. É isso. Nós todos estávamos perdidos desde Adão. Jesus foi enviado por uma reconciliação. Jesus ele espera a reconciliação através da graça dele, que já foi manifesta na cruz. Não precisa sacrificar. Não precisa a gente fazer sacrifícios, que o dele já valeu e muito. A não ser o sacrifício de nossas vontades. Ponto. Esse é o sacrifício vivo. Sou eu morrer para mim mesmo. Nada de animal, nada de material. O centurião, você viu lá, foi abençoado, foi curado. Ele disse uma palavra. Esse aqui, Jesus viu a fé, falou, perdoou o pecado, mandou levantar, não teve animal morto, não teve oferta financeira, não teve campanha, não teve nada. Teve a fé deles e que Jesus conhece a fé na mente e no coração. Tá? Você tem que provar, você tem que
materializar, você tem que deixar claro o que você crê. Por que tem que deixar claro? Jesus não vê se eu, dentro de mim eu estou duvidando se eu tenho fé? Não faz sentido. Hoje a gente entende isso claramente. E a fé ali foi materializada deles indo até Jesus. Já e a nossa fé hoje é materializada, a gente indo até ele em espírito e em verdade. Oração de verdade. Então, o centurião também, como que eu não tenho fé se eu estou conversando com alguém que eu não vejo, né? Que eu creio que é fato, né? Histórico, registrado na história que Jesus esteve aqui nesse mundo, morreu e ressuscitou, né? Enfim, e isso é a nova aliança que a gente está falando aqui. Isso é onde a gente deposita a nossa fé. E hoje ele foi aos céus e prometeu, né, que não nos deixaria só. Então, quando nós cremos nisso, já estamos manifestando a nossa fé, porque a gente está... Como que a gente não está manifestando a fé, né, falando com Deus que a gente não vê, mas claro, a gente crê pelo que está escrito na palavra que Ele nos deixou, né? É isso aí. Vamos fechar aqui então essa parte. Versículo 12, Jesus ouviu o que disseram e respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Os pecadores não são os sãos. E acrescentou: agora vão e aprendam o significado da passagem das Escrituras. Isso aqui vai bater direitinho com o que eu falei. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Olha aí, gente. Olha aí, gente. São palavras de Jesus, meu Deus do céu. Olha como é que as pessoas têm que mergulhar no Evangelho. Olha como a gente tinha que mergulhar. Então quer dizer que os justos não precisam de Jesus, mas quem que é justo? Né? Nós somos justificados nele, né? Mas sozinho, sem ele, por não. si mesmo justo. Mas ele estava ali deixando uma mensagem subliminar. Se vocês se consideram justos, eu não vim para os justos, eu vim para levar os pecadores ao arrependimento. E ele fala aqui: eu quero que demonstrem misericórdia. Que vocês querem me agradar, se querem fazer alguma coisa para mim, sejam misericordiosos. Eu não quero que ofereçam sacrifícios. Uhum. Eu quero... Não é o que vocês fazem, é o que vocês são. Não é algo externo, é dentro. Está muito claro aqui. Discussão sobre o jejum. Vamos entrar aí no 14. Os discípulos de João Batista foram a Jesus e lhe perguntaram: por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar, como nós e os fariseus? Olha aí. Meu Deus, tudo deles era fazer. A gente não é avaliado pelo que faz. Nossa vida espiritual, sua vida espiritual, você mesmo não avalia, e ninguém avalia nossa condição espiritual pelo que fazemos. Não. É o interior. É um absurdo, né? Uma pessoa avaliar a outra. Você não tem o Espírito Santo, você não nasceu de novo. Porque você não faz isso, você não veio, você não participou de coisas que Deus nem mandou participar, nem mandou fazer. Enfim. Coisas inventadas pelo homem. E aí e o pior, inventa, aí quem não faz ainda ouve que não tem o Espírito de Deus porque não faz. Né? Aí no versículo, você ia falar aí alguma coisa? Versículo 15. Pode continuar. Jesus respondeu: por acaso os convidados em um casamento ficam de luto enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo será tirado, então jejuarão. Jesus está falando aí, eles vão jejuar. Mas eu estou aqui com eles, né? Fala. É muito interessante, Marcelo, esse versículo, porque Jesus traz ali um novo entendimento sobre o jejum, né? Porque os judeus, eles jejuavam para conquistar coisas, né? Para obter milagres, resultados. Só que Jesus estava falando ali de um novo significado sobre o jejum, que era o jejuar de saudade de Jesus, né? De se santificar para estar mais próximo dele, né? De
de se consagrar, Consagração, né? isso. Então, ele estava falando, enquanto eu estou com eles, né, ali, enquanto o noivo, ele deu um exemplo, né, numa parábola, enquanto o noivo tá ali, tá junto, tá todo mundo feliz, mas uma hora o noivo será tirado. E aí eles jejuarão. Então, ali é um novo significado do jejum, que é o significado verdadeiro hoje, né, do jejum, que nos faz nos aproximar de Jesus. Versículo 16. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano rasgaria a roupa, deixando um buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho, e os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em recipientes novos, para que ambos se conservem. Esse vinho novo, né? Aí tem uma pesquisa rápida que a gente, né, fez aqui tem um estudo, né, sobre o que significa isso, né? Colocar vinhos novos em odres velhos ou vice-versa, né? Porque naquela época o odre era um compartimento, né, de couro que, né, era ali o vinho depurado. Então, quando se colocava o vinho novo, aquele vinho fermentava. E como o couro, como o odre era de couro, aquele odre inchava. Se porventura colocasse o vinho novo no odre velho, aquele couro já estava seco. O odre velho, o couro já tinha secado. Então ele poderia estourar a partir do momento que o vinho começasse ali a fermentar, ele poderia estourar. Então ninguém colocava o vinho novo em odres velhos, porque poderia acontecer isso. Então Jesus falou, a gente coloca vinho novo em odres novos. Então, o que ele estava querendo dizer com isso, né, Marcelo? Que esse novo entendimento, essa nova visão, essa nova aliança, precisava ser compreendido também em em uma nova natureza, né? Ele estava ali preparando, né, aquelas pessoas, aquele povo, os discípulos. Como se ele estivesse falando, estou trazendo um vinho novo, eu estou trazendo uma velha aliança e a religião de vocês não vai aguentar. Uma nova aliança. É uma nova aliança e a religião de vocês não vai aguentar. Essa religiosidade que vocês vivem aí, ela vai estourar. Não vai comportar. Esse odre de vocês não vai suportar, porque não está de acordo com o que eu penso, né? Com o que eu sinto, com o que eu quero. E fora que eles acrescentavam muitas coisas, né? Muitas coisas, né? Eles mesmos fabricavam leis. Tem leis que eram criadas por eles mesmos, como hoje, várias doutrinas são criadas. É aquilo, né? Não adianta eu ensinar o ímpio, você tem que orar assim, você tem que jejuar assim, você tem que ajoelhar assim, você tem que fazer assim. Não primeiro tem que mudar dentro, para depois mudar fora, né? Não adianta querer mudar fora sem mudar. Primeiro tem que mudar o que nós somos. Somos carnais, então mudar, sermos espirituais. Mudar a natureza, embora a gente lute contra a carne constantemente até o último dia da nossa vida. Mas essa natureza tem que ser trocada, tem que haver uma mudança de mentalidade, porque aí os frutos da nova natureza serão apresentados. Né? Porque isso não adianta forçar. Não adianta forçar. Porque a religiosidade quer forçar. Né? É por aparência, é para ser aceito, é para ter cargo, é para ser promovido, é para se socializar, é para querer agradar a Deus. E aí a gente não consegue. 613 mandamentos, quem conseguia? Ninguém. Versículo 18. Enquanto Jesus ainda falava, o líder da sinagoga local veio e se ajoelhou diante dele. Minha filha acaba de morrer, disse, mas se o Senhor vier e puser as mãos sobre ela, ela viverá. Então Jesus e seus discípulos se levantaram e foram com ele. É um detalhe aí, a humildade de Jesus, né? É um líder de fácil acesso, né? Podemos dizer assim,
Não tinha dificuldade para acessá-lo, não, né? Era o centurião, era a mulher hemorrágica. No caminho aqui, surge a mulher tocando nele. Então ele vai na casa. Ele só não foi na do centurião porque ele falou que não precisava. Aqui ele vai. Mas no caminho vem a mulher, olha só. Então Jesus e seus discípulos se levantaram e foram com ele. Versículo 20. Nesse instante, uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia se aproximou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Jesus se voltou, quando a viu, disse, filha, anime-se, sua fé a curou. A partir daquele momento, a mulher ficou curada. Quando Jesus chegou à casa do líder da sinagoga, viu a multidão agitada e ouviu a música fúnebre. Saiam daqui, disse ele, a menina não está morta, está apenas dormindo. A gente tem falado muito sobre olhar com os olhos de Jesus, olhar para nós mesmos, olhar para o ser humano, e a gente tem falado muito sobre misericórdia e amor, mas olhar com os olhos de Jesus também para os problemas, para as adversidades. Então, todo mundo estava olhando ali, ela morta, de fato ela estava, mas Jesus olhou, não, está dormindo. Então, se a gente olhar para o problema com os olhos de Jesus, a gente fala, não, isso aí vai passar, isso aí Deus é Deus, isso aí vai ser feito, se for a vontade de Deus, isso aí vai ser resolvido. Isso aí vai ser resolvido, não tem nada impossível para Deus, não. Essa fé que a gente não pode perder, essa fé que a gente tem que ter, e essa fé depende muito de como a gente olha. Se a gente for olhar com os nossos próprios olhos, estão perdidos, é desânimo, é dúvida, mas se a gente olhar com os olhos de Jesus, é esperança, certeza de que o milagre pode e vai acontecer. Né? E sobre a mulher hemorrágica, né, Marcelo, ela reconheceu o Messias, né? Reconheceu. Ela creu que ele era o Messias. Já os religiosos não creram, né? Eles tinham muita informação, né, sobre a letra, né, sobre a palavra, porém eles não conseguiam entender, né, o espírito, porque o orgulho não deixava, né? A vaidade, né, que havia no interior deles não os deixava enxergar, porque eles viam ali, né, Jesus na simplicidade, mas eles, né, logo ali na frente a gente vai até ver que eles chamaram até de demônio, tudo para não conseguir, para não reconhecer, né, não dá o que braço Jesus era o Messias, mas ela reconheceu, ela foi humilde e ela creu, e a fé dela em Jesus, no Messias, a curou. Versículo 25. Depois que a multidão foi colocada para fora, Jesus entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia desse milagre se espalhou por toda a região. E Jesus cura 2 cegos e um mudo. Depois que Jesus saiu dali, 2 cegos foram atrás dele, gritando, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que a Michele falou agora é muito importante. A gente está lendo aqui várias curas, mas mais importante do que esses milagres é o contexto disso tudo aqui, que são pessoas reconhecendo Jesus como Filho de Deus, como Messias. Isso é que é o mais importante. Esse contexto é mais importante do que os milagres em si. Por isso que a gente não está até focando tanto na questão dos milagres, porque eles são fortes mesmo, são importantes. Mas a maioria já conhece essas passagens e você está vendo aí, Jesus cura mesmo, Jesus faz milagre. Mas o contexto é que esse orgulho de não reconhecerem, alguns de não reconhecerem, e a humildade de outros reconhecerem ele como Messias, é a mensagem principal de Mateus, do Evangelho. Os milagres aqui são fortes, mas são detalhes. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou, vocês creem que eu posso fazê-los ver? Sim, Senhor, responderam eles. Ele tocou nos olhos dos 2 e disse, sejam feitos conforme sua fé. Então os olhos deles se abriram e puderam ver. Jesus os advertiu severamente, não contem a ninguém. Eles, porém, saíram e espalharam por sua fama por toda a região. Quando partiram, foi levado a Jesus um homem que não conhecia falar, porque estavam possuídos por um demônio. O demônio foi expulso e em seguida o homem começou a falar. As multidões ficaram admiradas. Jamais aconteceu algo parecido em Israel, exclamavam. Os fariseus, contudo, disseram, ele expulsa demônios porque o príncipe dos demônios lhes dá poder. Então, já vamos falar aqui para concluir esses 2 cegos, o surdo, o mudo, né, que voltou a falar, e eu vou terminar lendo, porque a gente já depois comenta e já
termina a meditação. Jesus amplia seu ministério, um discurso. Ele fala da necessidade dos trabalhadores. Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas. Versículo 35. Anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: a colheita é grande, né, ou a seara, em muitas versões, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que eles enviem trabalhadores para os seus campos. Então vamos encerrar aqui a meditação falando. Bem, você pode ficar à vontade para a gente encerrar a meditação de hoje, mas aqui a gente vê um Jesus de fácil acesso, agindo pela fé e humildade. Fé e humildade. Fé e humildade. Então, você tem acesso a mim. Você crê? Eles falaram: sim, Senhor. Então, seja conforme tua fé. Quer dizer, tiveram humildade para me reconhecer como Messias. Vocês reconhecem que eu sou filho de Deus. E vocês creem. Cremos que tu és o Messias. Então, receba o milagre. Agora vamos para outro. Então, é o que a Michele falou. Uma multidão lá. Naquela multidão, gente com dúvida. Quem é esse cara aí? Ou uma mulher doente. Isso é o Messias. Isso é o Salvador. Tocou, curado. Então, é isso. É o reconhecimento. E esse reconhecimento está muito ligado à humildade e à fé. Né? Humildade e fé. É Ele. Eu creio que é Ele. Eu vou pedir ajuda dele. E esse surdo, o mudo, melhor dizendo, ninguém tinha feito isso, ninguém tinha feito aquilo antes em Israel. E Jesus faz isso, mas a mensagem principal é essa. Ninguém fez. Eu sou o Senhor que sara. E eu quero terminar falando sobre isso que Jesus disse. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, a compaixão dele, que tem um contexto. Você quer falar algo sobre essas curas? Não, só um detalhe que eu nunca tinha me atentado para esse detalhe, né? Por que Jesus falou: não contem sobre esses milagres, né? Não contem sobre isso. Porque ele não queria ser reconhecido, Marcelo, pelas curas. Ele não queria ser reconhecido pelos milagres. Até porque isso não era o motivo. Como a gente está falando aqui. Não era o motivo dele ser reconhecido, mas não era a até mensagem porque principal. Os fariseus chamaram que ele curava pelo maioral poder, dos né, do maioral dos demônios. Então, ele assim, tirou sinais, nunca ninguém tirou um demônio de um surdo, de um mudo. Se ele está tirando, então ele está com demônio. É demônio tirando ali, é demônio com demônio. Qual é o problema disso? É o que você falou mais atrás. Não queria dar o braço e torcer que ele era o Messias. Esse era o problema desses religiosos. E assim, para terminar, lembra quando a gente leu? Ele disse: misericórdia. Eu quero misericórdia, não sacrifícios. E novamente, se a gente pegar o versículo isolado, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Tem que orar para Deus mandar trabalhador. Mas qual é o contexto disso? A compaixão dele. Quando ele viu, é mais ou menos assim, Jesus olha e fala: gente, é muita gente precisando. É muita gente precisando. Olha isso. Olha quanta gente necessitada de mim, do Pai, do Reino, da salvação. Aí ele vira para os discípulos e fala: olha, vocês têm que orar. Vamos orar para Deus enviar trabalhadores para vocês mesmos discipularem, né, futuramente outras pessoas. Vamos orar, porque a seara é grande, quer dizer, muita gente sofrendo, mas os trabalhadores são poucos. Às vezes a gente achava assim: a seara é grande, quer dizer, tem gente que interpreta: a seara é grande, a igreja é grande, a seara é grande, muito trabalho. É mais profundo, é uma compaixão. Jesus ali, tá claro ali o versículo, ele sentiu uma compaixão.
E é isso que caracteriza uma pessoa de Jesus. Ela tem compaixão pelo próximo. Ela tem compaixão pelas pessoas que não conhecem de Jesus, pelas pessoas que estão sofrendo. E por essa compaixão é que ela se envolve na missão, no ID. Né? É por essa compaixão que muitos estão congregando. É por essa compaixão. Essa é a razão de congregar. Essa é uma das grandes razões de congregar. A compaixão de participar, de fazer algo a mais por Jesus. Né? Além na missão de uma igreja local, saudável, no dia a dia, né? No dia a dia. Exatamente. E quando a gente se compadece, né? Quando há essa transformação no nosso coração, né? E a gente tem o olhar de Jesus, a gente se compadece com o sofrimento das pessoas e, como o Marcelo falou, quer também de alguma forma se engajar nessa missão, né? Não consegue ficar ali no seu bem-estar, né? Porque, né, Deus tem me abençoado, tem suprido as minhas necessidades, eu tô bem. Mas ela não fica feliz e realizada porque ela vê que tem uma seara enorme de pessoas que ainda não conheceram, né? Que ainda estão oprimidas, que ainda estão escravas ali do pecado, né? Da opressão do mal, enfim, ela vai também cooperar com essa missão. Né? É um Deus que precisa de gente que sente o que ele sente. É um Deus que é Deus, não precisa da gente para ele, mas que na missão ele precisa de gente que sente o que ele sente. Tá aí uma oração para a gente fazer. Meu Deus, faz sentir o que o Senhor sente, mas tenha coragem, calcula, vê se você vai orar assim mesmo, porque você pode começar a sentir uma compaixão muito grande pelas pessoas. E aí você vai ter que administrar bem as coisas para poder corresponder a essa compaixão. Sem pressão, sem meta, sem números, sem cobrança, sem nada. Mas é a compaixão que te impulsiona, sabe? O amor. Jesus falou, Pedro, tu me amas? Amo, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Jesus não falou, então prova, faz essa corrente, essa campanha, ou faz um jejum, ou faz um sacrifício para você provar que você me ama. Jesus falou, esse Jesus cheio de compaixão falou para ele, então cuida de quem eu amo. Tu me ama? Cuida de quem eu amo. Tu me ama? Tu sabe, Senhor, que eu amo. Então cuida de quem eu amo. Cuida de gente. Tenha compaixão, Pedro. E hoje ele fala a mesma coisa pra gente. Gente, eu não sei vocês, mas esse capítulo 9 mexeu demais comigo. Se você puder, quiser, deixa um comentário aí. Todos que estão visualizando, deixa um comentário aí. Compartilhe com outras pessoas. Vamos trazer mais pessoas para mergulharem no Evangelho. Tá bom? Não é um curso, no momento que a gente está gravando. Se um dia isso vai estar numa plataforma, não sei mesmo, faço ideia. Tá? Entregue a Deus, mas está aqui no YouTube, gratuito para as pessoas. O que a gente quer mesmo é que mais pessoas tenham essa compaixão, mais pessoas se pareçam com Jesus, mais pessoas entendam quem Jesus é e o que Ele quer de nós. Deus abençoe vocês, um forte abraço e até a próxima meditação. Tchau, gente, até logo.